Ok. Graça e paz, irmãos. Demorou um pouquinho aí, mas já estamos aí na área, né? Graças a Deus. Tivemos um probleminha aí no início, mas já estamos transmitindo, pelo menos no Facebook, né? Oi, Adair, boa noite, Deus abençoe sua vida. A Juliana já está ali, né, conectada. E também já recebemos aí um like, né, de alguns irmãos da nossa igreja. Vão comentando aí, né, Boa noite, Adair. Tá me ouvindo bem, Adair? Hein, Adair? Tá me ouvindo bem? Muito bem, a nossa primeira vez aqui nesse programa, né? Eu quero agradecer o Adair pela indicação aí, né, por ter me convidado aí a participar de uma live com ele, que me despertou o interesse de dar continuidade à nossa leitura continuada, algo que víamos fazendo aí já há muito tempo. Né? Tá dizendo que não entrou no YouTube. Não entrou no YouTube. Deu algum problema no YouTube, né? Mariana me escreveu aqui na página da igreja. Depois nós vamos ter que ver isso. Infelizmente, hoje eu acho que vai ficar só no Facebook a nossa primeira leitura. Ah, depois o Adair vai me ajudar direitinho, o pastor Adair vai me ajudar direitinho aí a consertar esses erros aí. A Juliana tá rindo ali. Um abraço aí ao Elielson Rocha, ao Mateus, nosso irmão Mateus, a Rutemar Santos, a Cecília Oliveira, ao Limírio Parreira, a Cristina Machado, também o Antônio Teixeira, a nossa irmã Raquel. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí, no nome de Jesus. De fato, o YouTube não está se transmitindo, acho que aconteceu algum problema lá, né? E nós vamos estar corrigindo isso aí. Devagar a gente chega lá. Nós vamos dar início então, irmãos, a leitura de Mateus capítulo 14, que foi onde nós paramos, né, em março, no dia 22 de março. Essa leitura não foi feita na igreja, né, como estávamos aí programado. E agora nós vamos continuar a partir daí, em Mateus 24. Hoje leremos, Mateus 14, hoje leremos o capítulo 14, o 15 e o 16. E a Juliana estará me auxiliando. Amanhã, já deixo aqui avisado aos irmãos, estará conosco o irmão Vinícius e a irmã Graziele. Estará lendo conosco aqui a palavra de Deus, a partir então do capítulo 18 de Mateus, do Evangelho segundo Mateus. Antes, porém, dessa leitura, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos falar com o nosso Deus neste momento. Vamos orar. Senhor, graças te damos, te bendizemos pela oportunidade que temos de ler a tua palavra. Queremos pedir, Senhor, a tua bênção para todos os que estão nos assistindo neste momento, e que essa palavra possa edificar vidas. Que os irmãos, ó Deus, estejam sendo edificados pelo teu Santo Espírito, iluminados por ele para entender a tua vontade descrita aqui, ó Pai, nessas páginas. Abençoa, Senhor, a Juliana, minha esposa, guarda a vida dela a cada dia, sustenta a nossa família, bem como a nossa igreja, e que todos sejam abençoados pelo Senhor no nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pelo teu amor. No nome de Jesus, assim nós oramos, agradecidos, e rogamos a tua bênção. Amém e amém. Hoje o Adair falou que você está muito sério. Olha o comentário dele aí. Você pode falar também se quiser. Ela é tímida, né, Adair? Ela é tímida. Eu ainda estou me acostumando com a câmera. Ela está acostumando aí, Adair. Logo ela está bastante já solta aí. Tá? Os irmãos que quiserem comentar aí nos comentários, fiquem à vontade. Né? Nós estaremos aí correspondendo com os irmãos e depois no final orando com todos vocês também, no nome de Jesus.
Nós iniciaremos, irmãos, nesse horário de 20 horas e 30 minutos, 8h30, mas havendo alguma mudança, nós avisaremos aí os irmãos, né, dessas mudanças de horário, devido à dinâmica da igreja, dos trabalhos que nós temos feitos aí, que não são fáceis às vezes de conduzir, surgem muitos imprevistos. Amanhã mesmo tem uma live, né, na nossa igreja dos jovens, da nossa MP, o segundo aí, Corandel. Então todos estão convidados para entrar no YouTube da nossa igreja, também no Instagram, para assistir aí a live dos jovens, né, da nossa igreja a partir das 6 horas da tarde. A Vera acabou de entrar. Deus abençoe, Vera, a sua vida, né, graça e paz. Então, acesse amanhã o YouTube da igreja e também o Facebook para participar da live dos nossos jovens da nossa UNP, com bastante música aí, música mais antiga, música do baú, né? Nós estaremos aí participando e nos alegrando. A Adriane também já está aí na área, a Cláudia Alice, Deus abençoe vocês. Vamos começar, Ju? Eu gostaria de estar enviando um abraço aí para todo mundo que está aí online, nos prestigiando nesse momento, dizer que é um prazer muito grande estar aqui fazendo a leitura continuada da Bíblia, porque nesse momento que nós estamos aí, infelizmente, isolados dentro de nossas casas, nós temos usado esse recurso, né, que é a tecnologia, para podermos continuarmos lendo a palavra, continuarmos, né, em oração. Então, é um privilégio muito grande que nós estamos tendo, né? E eu gostaria, aproveitando que hoje aí é o dia do abraço, eu gostaria de estar aí enviando um abraço carinhoso para todos os que estão nos vendo aí nesta noite. Sintam-se abraçados virtualmente, em nome de Jesus. Amém, amém. Também transmito um abraço, né, a todos os irmãos, que Deus abençoe os amados, no nome de Jesus, e que nós possamos estar juntos aí muitas e muitas vezes. Essas irmãs que estão aí, já entrando aí, mandando boa noite, um abraço, né? Olha, vocês também logo estarão aqui aparecendo no lugar da Juliana. Eu vou convidar vocês com certeza para estar aqui lendo a palavra de Deus aí. Nós faremos uma leitura todos os dias, salvo aí alguma alteração de horário, algum imprevisto, mas nós estaremos lendo a Bíblia todo dia. Cristina, Deus abençoe sua vida. Está em São Paulo ainda, minha filha? Deus abençoe, um abraço no Adriano aí, no PO. Deus abençoe ricamente vocês aí, no nome de Jesus. Todos serão convidados. Amanhã, especialmente, estará conosco, nesse mesmo horário, né, o nosso irmão Vinícius e a nossa irmã Graziele. Nós estaremos lendo a partir de amanhã Mateus capítulo 18, né, seguindo essa sequência. Amém? Então vamos ler uma dica interessante, até foi o pastor Adair que nos deu, né? Olha, uma caneta na mão para anotar, um caderno, certo? Vai estar anotando aí os textos, vai estar anotando aí, quem sabe alguma dúvida, depois você pode estar mandando para a gente essa dúvida, tá? E também anotando aí momentos preciosos. A nossa intenção, irmãos, é ler a palavra de Deus aí toda, né? Esse foi o nosso intento na igreja, e como nós paramos com essa leitura, nós temos agora esse meio aqui para alcançar a todos, né? E assim estaremos fazendo. A Cristina está aqui em Barra Mansa. Deus abençoe, Cristina. Vamos lá? A Juliana então vai começar lendo o capítulo 14 de Mateus, né? E nós vamos lendo alternadamente. Os irmãos que estão aí nos assistindo, vejam como funciona a dinâmica aqui, porque quando forem convidados já saberão como estará funcionando aqui este momento. Vamos lá, Juliana, você começa. Vamos lá, então. A morte de João Batista. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E quando, querendo matá-lo,
temia o povo porque o tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá desse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Muito bem. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Muito bem. Jesus em Genezaré. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Você, amor. Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Então vieram de Jerusalém a Jesus
alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? O que Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este homem honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Muito bem. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois, vem, clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou-lhe: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A segunda multiplicação de pães e peixes. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram:
onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorris entre vós, homens de pequena fé, sobre o pão, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quer salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois
Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém. Amém. Graças a Deus. Completamos a nossa primeira leitura, né? Capítulo 14, 15 e 16. Amanhã nós daremos sequência a partir do capítulo 17, com o nosso irmão Vinícius e Graziele Rosenburg. Eles aceitaram aí de bom grado e desde já nós louvamos a Deus pela vida desses irmãos. Aí tem várias pessoas, Joó, conectadas, né? A Sirlene Eringer Guerra, o José Um abraço Couto. a todos. Vem. O José Couto, Deus abençoe, José Ricardo. O meu irmão aí, Adriano, um abraço, Adriano. Deus abençoe a Silze e as meninas também. Né? Que Deus abençoe aí, no nome de Jesus, a todos que estão ligados aí nessa transmissão. Nossa irmã Yolanda Castro, irmã Marília, né? Deus abençoe também. Tivemos um probleminha aí no YouTube hoje, não foi possível transmitir. Aparecida Pires também está aí, né? Que Deus abençoe. O nosso irmão Aleph também está aí. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus. Amanhã, nesse mesmo horário, às 20h30, nós faremos uma nova leitura, dando continuidade aqui. E eu quero pedir aos irmãos que se inscrevam no nosso canal do YouTube, né? E também sempre deixem o seu like aí para a gente estar aumentando a quantidade, né, de pessoas e assim melhorando aí essa produção. É uma iniciativa que tivemos, né, essa leitura bíblica, algo que já estávamos fazendo na igreja, né, de forma mais assim, distante, né? Líamos no domingo de manhã, à noite, na terça, na quinta. Agora nós temos aqui o objetivo de ler a Bíblia toda no espaço de um ano, se Deus assim nos permitir, né, com a igreja. Então, todos aí estarão sendo convidados. Um abraço a Dair, né, que Deus abençoe sua vida. Vamos continuar firmes, sim, em nome de Jesus. Um abraço, Aparecida, Cláudia Rocha, Deus abençoe. Maria José, Deus abençoe sua vida. É uma alegria enorme ter os irmãos e as irmãs aqui. A palavra de Deus é para ser lida, é para ser meditada, é para ser aprendida, é para ser colocada em prática. E nós temos que ler e realmente pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Não é isso, Ju? Isso. Nosso alimento para a alma, né? É necessário que todos os dias realmente a gente leia, faça leitura, se alimente da palavra do Senhor, principalmente agora, durante esses dias que tem sido, né, tão assim, difíceis, né? E a gente tem que se isolar, a gente não está podendo se reunir, né, ter contato com os irmãos na igreja. Então, nós temos que estar fazendo a leitura para que Deus possa estar nos alimentando aí através da sua palavra. Amém. E lembrando os irmãos aí, olha, dê o joinha lá, ó, não esquece, ó, joinha, para poder ser replicado aí os vídeos, ok? E se inscreva também no canal. A Adriane está aí online também, já vai ensinando o seu pai e Abraço, sua mãe, né, Adriane? Adriane. A mexer, a Abraço, Vera. Marília. A Vera também, Deus abençoe, Vera, seu coração aí. Tá? Vera. Esse Saudade é o desafio da Vera. Aí, ó, Vera, tá vendo? Adair, Deus abençoe, um abraço, viu, querido? Um abraço carinhoso. Depois a gente conversa um pouquinho mais aí, tá? E Deus abençoe os irmãos, tivemos aí uma boa audiência, um bom acompanhamento, e Deus abençoe a vida de todos os amados em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz, tchauzinho para todos.